pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje eu quero convidar você a ficar durante todo esse episódio, porque você sabe que aqui eu só trago temas polêmicos, mas que são, sim, muito relevantes e que precisam ser debatidos. Hoje a gente vai falar sobre a PEC do aborto, a PEC antivida, a PEC antiaborto, enfim, como você quiser chamar. O que é essa PEC, minha gente? É uma proposta de emenda constitucional. Ela já foi votada lá na CCJ, lá no Congresso, e ela pode ser aprovada a toque de caixa. E essa PEC pode mudar a atual legislação em relação ao aborto. Em que casos as pessoas podem realizar aborto no Brasil? Você sabe? Você sabe o que é que vai mudar caso essa PEC seja aprovada? Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Trouxe duas grandes autoridades, uma no direito penal e outra que é conselheiro lá do Conselho Regional de Medicina, seção aqui Paraná. Mas antes de anunciar os meus convidados, eu quero te pedir, você vai lá, minha amiga, curte, compartilha, manda para todo mundo esse episódio. Me ajuda que eu te ajudo, porque a gente está crescendo, o Ericast está bombando e para o ano que vem novidades por aí, muita coisa boa, muita coisa nova. E para você, porque aqui a gente prima pela qualidade. Você viu que o nosso estúdio aqui mudou? Sim, estamos crescendo, ampliando. Que estúdio, minha gente, que estúdio. Depois eu vou mostrar tudo para vocês e vou contar tudinho as novidades. Mas agora é o meu momento beleza, o meu momento a cara da riqueza. Você tá vendo meu cabelo? Olha aqui que maravilhoso. Eu fiz uma escova cacheada. Já pensou aí em arrumar o seu cabelo, as suas mechas, fazer um corte? Porque você, minha amiga, é o maior amor da sua vida. Ninguém tem que você não tem que amar ninguém mais do que a você mesma. E você tem que ficar chique, maravilhosa. E o Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida, ele tem o melhor plano para você. Um combo super especial. Entra lá em contato com ele, 41 99 543 7781. 41 99 543 7781. Fala que você ficou sabendo aqui no Ericast, que você vai ter um combo lá muito especial e você vai ficar mais linda e mais maravilhosa ainda. Então, vamos agora ao nosso tema, a PEC do fim do aborto. Vamos dar aqui boas-vindas aos nossos convidados. O conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o ginecologista e obstetra, o doutor José Jacir Leal Júnior. E o advogado criminal, especialista em direito penal, o doutor Sérgio Javorski. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Sérgio. Obrigado, Érica, ouvintes também, telespectadores aí do programa. Hoje nós temos um assunto de muita relevância, né? Nacional, jurídica, médica, e eu acredito que as pessoas que assistirem a esse podcast aí sairão bem instruídas e pelo menos com uma noção geral desta proposta de emenda que visa modificar a Constituição e também o nosso Código Penal. Doutor Sérgio, então como é que funciona a atual legislação brasileira? Em que circunstâncias é permitida a realização do aborto? Sim, a interrupção aí da gravidez, né? Na verdade, ali você teria uma não responsabilização penal. Essa seria a colocação correta para se ter. Então, em duas hipóteses, a princípio, né? Seria o chamado aborto necessário, aquele aborto em que a gestante está com uma possibilidade ali visível de morte, né? Então, para preservar a vida dessa gestante. E a segunda hipótese seria em questões de crime contra a dignidade sexual. E é importante que se diga que a nossa legislação prevê que deve existir, neste segundo caso, o consentimento da vítima. É importantíssimo que ela seja ouvida antes e que ela tenha consciência, né, e plena condição de manifestar essa vontade. Em caso ela não tenha, nossa lei permite ali que o responsável legal possa daí suprir a vontade dela. E nós temos uma terceira hipótese que não consta da nossa lei, mas que o Supremo Tribunal Federal já decidiu casos de anencefalia, né? E aí o doutor poderá explicar um pouco mais medicamente o que significa, né? Mas nesses casos tem sido debatido
e foi decidido que haveria a possibilidade de interrupção da gravidez. Se não me engano, né, os casos de anencefalia, doutor, seriam os casos em que a criança nasce sem a calota craniana, né, não sei se esse é uma das hipóteses, e a outra é sem o encéfalo. É a mesma patologia. A mesma patologia. O que acontece é que na formação, na construção pós-fecundação, nesse desenvolvimento do embrião, há uma alteração, geralmente vascular, e passa a criança a não ter irrigação do polo da cabeça, da parte de cima. Essa não irrigação, então, não permite a formação da capa óssea, porque, inclusive, muitas vezes o próprio cérebro fica exposto, e o cérebro exposto no líquido amniótico, ele acaba deteriorando, então a criança não tem encéfalo, fica só com os núcleos da base e praticamente não tem possibilidade de vida. Então foi feita uma DPF, sim, realmente, posteriormente, e tornou-se aceito a interrupção nesses casos. E, posteriormente, também para outras patologias genéticas tremendamente graves, que a gente sabe que são incompatíveis com a vida, sim. Mas sempre tem que ter a autorização da mãe, o pedido e autorização e uma avaliação de pelo menos dois médicos. Perdão? Um laudo médico daí? Um laudo médico, sim, mas tem que ter pelo menos dois documentação médicos. Fotográfica, tem que ter laudo. Então, você tem que né? saber, isso é a legislação atual. Né? O que está acontecendo hoje, realmente, são situações... O que a gente tem que ver é que, às vezes, tem mães que querem levar a gravidez para frente. Entende? Então, por isso que tem que ter a autorização e o pedido da mãe ou de um responsável. No caso de uma menor, que seja um responsável. Mas, realmente, são patologias que são incompatíveis com a vida. E aí, eu mesmo defendo nesse caso, por quê? Porque essa gravidez pode evoluir para algum tipo de complicação. Entendi. Agora, a gente nunca pode esquecer que interromper uma gravidez não é fácil. A gravidez é extremamente defendida pelo próprio corpo. Então, eu não posso provocar um risco de um dano, de uma lesão num útero, numa moça que pode ter filhos posteriormente, em qualquer outros casos de aborto. A gente sempre também tem que pensar o outro lado. Então, são questões sempre complexas, são questões que a gente tem que, eu vou usar o termo técnico, baixar a bola, no sentido assim, baixar as nossas emoções, Sim. diminuir as nossas defesas para debater qualquer tipo de assunto. É verdade. Eu mesmo vivenciei pacientes com malformações gravíssimas e que queriam a criança, eu peguei a carteira de pré-natal e falei, qual é o nome da criança? E a criança acabou morrendo em seguida. Semanas depois, eu mesmo fiz a interrupção, que daí já não era mais um abortamento, porque era uma macroindução, porque a criança já estava morta. O que eu preciso sempre ter em mente, você que está me escutando hoje? Eu estou na frente de uma mulher que está sofrendo, não só a mulher, a família, muitas vezes. E existe um drama que está correndo ali. Eu, como médico, eu tenho que ser maduro o suficiente de compreender esse drama e tentar ajudar da melhor maneira possível. Doutor Sérgio, o que essa nova PEC propõe? Então, essa proposta de emenda constitucional, é importante que se diga que ela é desde 2012. Né? Então, ela não é nova. É uma proposta que já vem ali, ela estava parada, né? Dentro ali da Câmara dos Deputados. Ela é de autoria do ex-deputado federal, o Eduardo Cunha, que foi presidente ali da Câmara durante muitos anos. E a proposta dela é acabar com as situações ali permissivas legais de aborto. Então, essas duas circunstâncias que nós colocamos, tanto do aborto legal quanto do aborto sendo fruto de uma violação à dignidade sexual da gestante, o objetivo é acabar com essa permissibilidade. Então, o principal ali argumento é esse, né? Da bancada que busca a aprovação dessa proposta de emenda, que estava parada há tanto tempo, mas que tudo indica que agora, pela composição do nosso Congresso, que hoje nós temos ali uma participação bastante proativa, principalmente dos setores religiosos. Né? A bancada evangélica é muito grande. Nós temos hoje um conservadorismo também bastante relevante ali, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E aí essas propostas, elas voltam, né, a ter uma relevância ali dentro, que já estava parada há 12 anos, imagine. Então, tudo indica que ano que vem nós teremos aí uma resposta. E eu considero totalmente viável pela composição que nós temos,
que exista essa aprovação de emenda constitucional, que, diferentemente das leis federais, ela não exige uma sanção presidencial. A única coisa que ela exige é um quórum ali qualificado, né? Você precisa ter 2 votações, 2 turnos em cada uma das casas, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 no Senado, ter 3/5 de votos favoráveis, e aí a Constituição pode plenamente ser modificada neste assunto e também cair ali a questão da permissibilidade ali de não responsabilização criminal do agente. Doutor, como é que o senhor analisa essa proposta? O que eu percebi, em termos da PEC, parece que foi com relação ao início da vida, que aí o início da vida sendo considerado a partir da fecundação, e por isso que tiraria a permissibilidade, quer dizer, acabariam com os 2 artigos da necessidade do aborto pelo estupro e pelo risco de vida iminente da mãe. Eu sinceramente não compreendi exatamente esse ponto, porque para mim era ponto passível o início da vida. Eu não sabia que tinha alguma alteração, não sei se pode me ajudar nesse ponto, porque eu não achei. Para mim o início da vida sempre foi considerado na fecundação. Porque eu tenho uma célula que é um espermatozoide, uma célula que é um óvulo que vão ser... Eles estão vivos. Se eles não estivessem vivos, não haveria fecundação. Então a vida já existia, mas quando você considera uma vida do embrião que vai se desenvolver, é na fecundação, porque é a união desses gametas que vai gerar um ser humano. Estamos nós todos aqui sentados, porque isso um dia aconteceu. Então eu não consegui entender essa diferenciação. Porque você tirar exatamente as 2 questões, das 2, como diz, da permissibilidade, é muito importante falar, porque está no Código Penal, continua sendo crime qualquer tipo de aborto, mas no caso do estupro e no caso do risco de vida iminente para a mãe, eu não queria nem usar o termo permitido, não era sancionado, não era penalizado. E aí as pessoas colocam, e aí existe um certo abuso, porque fala assim, não é só permitido, você tem que fazer. Eu estou dizendo isso porque coloca muitas vezes o médico daí para fazer o aborto. Sim. Não, você tem que fazer porque está na lei. Não está na lei. No Código Penal está que você não vai ser penalizado se fizer o aborto nessas condições. Sim. Agora, o que eu quero dizer desses 2, não sei se eu posso comentar já. Claro, fica à vontade. Dessas 2 condições, tanto no caso do estupro quanto no caso da... Vamos pegar primeiro o caso de risco iminente de vida da mãe. Sim. Eu faço gestação de alto risco. Quer dizer, eu como obstetra vejo crianças nascerem quase todos os dias e eu lidando com alto risco, se eu pego uma gestante, 15 anos de idade, um HELP síndrome, que é o top da doença grave, que é a mulher vai morrer mesmo. E vai morrer ela e vai morrer o nenê. Eu interrompo a gravidez na hora, mas não interrompo para fazer um aborto, eu interrompo para salvar a criança e a mãe. Então, o objetivo é este, em primeiro lugar. Com relação às outras patologias, porque quando essa lei foi pensada, ela foi pensada lá em 1940. 1940. 1940 era outra medicina. Então, Exatamente. vamos, uma paciente desenvolveu uma malformação, um problema cardíaco, uma doença cardíaca. Ela tem já 3 filhos, ela tem família, ela tem marido, ela engravidou. Ela ia morrer. Uma estenose aórtica, válvula aórtica, a aorta que sai do coração, um fechamento dessa aorta vai dificultar o débito, ela vai morrer na gravidez, porque a gravidez vai exigir muito do coração dela. Ela ia morrer, então foi feita a lei. Hoje, você entra com um catéter na femoral, vai lá na válvula e abre. Você opera a válvula, você resolve, você faz um transplante cardíaco de rim, se você quiser. O que eu quero dizer é que a medicina hoje evoluiu tanto que é muito difícil você encontrar hoje um caso em que você tenha que matar uma criança para salvar a mãe. Então, há uma desproporcionalidade cronológica, inclusive, pelo avanço da medicina. No caso do estupro, eu gosto de comentar algumas coisas no seguinte sentido. Em primeiro lugar, eu tenho que olhar o outro lado. Quando a gente traz o tema aborto, é um tema muito complexo, a gente tem que baixar a resistência para não gerar briga, porque o nosso primitivo já não gosta de alguma coisa que eu fale, já quer pular no meu pescoço. Isso faz com que a gente não pense direito. Então, me permita compreender a seguinte coisa. Se existe um estupro, eu, como médico, agora em janeiro, faço 40 anos formado, eu recebi algumas pacientes no meu consultório frutos confirmados de estupro e que elas me procuravam porque, doutor, muita gente fala para eu abortar, mas algo me diz que é meu filho.
E eu faço o pré-natal, fiz o pré-natal dessas moças, fiz o parto dessas moças e devo dizer que a criança era a cara da mãe. Entende? Então, você pegar uma narrativa congelada, nós estamos aqui para Claro, para debater. A reflexão traz um enriquecimento muito grande. Nossa, eu estou Porque aprendendo muito Você com o pode senhor. falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sobre esse aspecto. Primeiro, existe uma criança ali dentro. É uma vida. Imagine nós agora fecharmos a luz daqui, ficarmos no escuro e vai entrar um ferro aqui dentro, nos arrancar em pedaços daqui. Existe um assassinato a ser feito ali. Ah, mas o estupro foi uma violência? Eu concordo. Mas será que eu não posso passar por traumas? Eu posso sofrer um acidente e ficar paraplégico? E é um trauma na minha vida. Mas será que o estupro vai ser um trauma tão grande ou não dá para você fazer um acolhimento dessa pessoa de uma maneira muito boa? E o que eu quero dizer? Tem muita gente do outro lado que não quer o aborto. E digo mais, não é uma questão religiosa, de conservadorismo. Todos nós sabemos, no nosso íntimo, o que é o certo e o errado. Agora, a gente às vezes fica preso numa narrativa porque todo mundo fala, quem mais grita é quem mais é ouvido. Não, foi lá, estuprado, tem que... Aquela frase, como eu vi, que estavam gritando lá, que estuprador não é pai e criança não é mãe. Essa frase que estavam falando muito, gritando lá na PEC. Eu peguei um videozinho para tentar me inteirar um pouquinho mais. Desculpe, o estuprador é pai, ele entrou com o gameta masculino. Se ele vai ter alguma relação com a minha família, se fizer alguma coisa para alguém da minha família, eu não sei. Essa é outra história que nós vamos ver para frente. Mas se a minha filha for estuprada e engravidar, por algum motivo ela engravidar, é o meu neto, ninguém encosta a mão nele. E presta atenção numa coisa que eu acho extremamente importante, que é extremamente importante. Minha filha, então, sofreu um estupro, foi uma violência gravíssima. Ela sofreu com aquela violência. Nossa, será que ela não pode superar isso? Será que não temos capacidade de fazer superar? Mas vamos voltar para essa violência. Agora, então, por causa dessa violência... Vai fazer uma violência maior. Eu vou fazer uma violência maior, que é arrancar o filho de dentro dela. Arrancar em pedaços o meu neto, o filho dela. Por favor, você não precisa aceitar, não precisa concordar com o que eu estou falando, mas é pensar em outra possibilidade. Aquela moça de 12 anos de idade que conseguiram, depois de muito, arrancar a criança de dentro dela. Foi todo mundo embora para casa, comemorando, batendo palma, que conseguiram um aborto. Eu pergunto, onde é que está o emocional daquela moça hoje? Alguém acompanhou para saber o pós? Fez tratamentos, né? Tem psicólogos ali acompanhando para curar, né? Essa dor ali na alma dela. Entendeu? Falar de fora é muito fácil, né? Exatamente. Viver a situação. Eu, como médico, preciso. Você chega no meu consultório, senta na minha frente, qual for o problema que você vem me apresentar, eu, como médico, tenho que ser humano, amoroso e acolhedor. Eu preciso te ajudar. A única coisa que eu falo com aquela mulher que eu não consigo convencê-la a não abortar é, me perdoe, eu não posso fazer. Entende? Porque não está em mim. Então, o próprio Supremo agora querer forçar o médico a provocar... E olha que interessante, né? A gente fala muito em números, e está ali colocado como números também, quantidade de estupro, quantidade disso, daquilo. Você não consegue achar um médico para fazer um aborto. É uma dificuldade. Porque por mais que o médico não vai ser apenado, não vai ser nada, você não consegue. Só se for clandestino mesmo, né, doutor? Quem quiser fazer um aborto daí clandestino que está fazendo, né, por fora. Mas o clandestino hoje não é aquele que enfia uma agulha de crochê para tentar tirar, que antigamente são clínicas muito especializadas, né? As clínicas fazem, as mulheres sabem encontrar essas clínicas. Então, tudo isso que é colocado como um problema, para mim, é mais uma nuvem para legalizar. Porque morre um monte de mulheres, porque sempre a mulher está lá sofrendo. Calma. Poxa, se a gente não pode passar por problema de saber superar, que sociedade a gente vive? Que tipo de maturidade que eu tenho que eu não sou capaz de superar problemas? A lei foi feita para o homem, certo? Para ajudar o homem. Não foi o homem feito para a lei. Agora, quem é que cabe a lei? Nós temos que cumprir, sim, não tenho a menor dúvida. Mas não existe lei que me obrigue lá e matar uma criança. Tem mais um aspecto extremamente importante, que a gente vê isso acontecer. A mulher chega
Ela percebe que engravidou numa relação normal com o namorado e ela chega falando que foi estuprada. Ela mente. Mas isso acontece Sério, com relativa doutor? frequência. Nossa. Eu já E li o que muitas acontece? reportagens Não de precisa, hoje não precisa nem fazer BO. Não precisa, Não. doutor Sérgio? Nós tivemos um caso que estava anotado, o médico mandou para nós, para o conselho, para avaliar, porque estava anotado na ficha da paciente que ela falou que tinha saído com o namorado, foi para um motel e que transou, blá, 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 blá. 3 meses depois, ela voltou grávida falando que tinha sido estuprada. Existia um Quer dizer, histórico ainda ali, bem né? que existia o histórico na ficha dela que fez. Mas se não existisse o histórico, e olha a gravidade disso. Se não há o histórico na ficha dela e ela chega falando que foi estuprada e não precisa nem de BO, Que absurdo. o namorado vai preso. Nossa, gente. É ou não é? Isso é muito sério. O namorado foi Pode ser estuprador. responsabilizado, exato. Então, olha a inconsequência desses atos. Como não ter um BO? Como não ter uma avaliação? Como não? Não, porque a mulher não pode não se sentir bem para fazer um... Desculpe. Mas precisa fazer. Olha a quantidade de situações que você pode criar que são realmente complexas. Eu, de novo, respeito qualquer pessoa que chega na minha frente. Sim. Mas como médico e como ser humano, eu preciso acolher a todos. Eu preciso tentar conversar com aquela pessoa. Eu preciso... Nossa, e quantas pessoas chegaram no meu consultório pedindo um aborto? Sabe qual é a maior causa das pessoas chegarem num consultório e pedirem um aborto? Qual? Medo. Morrem de medo e sabe de quem? De quem? Do pai. Porque ela traiu o pai. Entende? Ela geralmente são mais jovens, adolescentes, exatamente. Elas chegam angustiadas. Então, é aquela situação. Quando eu não consigo pensar, porque o medo faz a gente não pensar, o medo joga o meu racional, paralisa. O que eu faço se eu estou com medo? Eu quero fugir. E qual é essa coisa para fugir? Vou fazer o aborto. Eu fujo, escapo disso, eu não preciso passar pela vergonha, pelo medo, pelo constrangimento. Mas as consequências depois, doutora, essa menina vai levar para o resto da vida essa culpa. Isso. Então, o que eu faço? O meu papel enquanto médico, eu coloco, claro, resumindo aqui, né? Coloco numa balança, olha, você vai fazer o aborto assim, 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 assado, você não vai assim. Eu falo, cara, o teu pai é o primeiro cara que vai brigar. Ele vai brigar com você. Prepare-se que ele vai brigar, ele vai ficar nervoso, ele vai falar um monte de coisa. Depois ele vai amar essa criança. Dali uma semana, alguém dá uma cutucada nele e fala, ei, vovô. Né? E eu estou falando isso porque eu vejo isso acontecer. Vem as famílias inteiras depois para fazer testemunha, o exame. Né, doutor? Exatamente. Então, eu vejo, durante todos esses anos de experiência médica, o medo das coitadinhas, tanto delas quanto dos rapazes. Namorados, né? Namorados. O pavor da situação. O que a gente faz? Nós adultos, você for um sinal, o guarda te pega, você já quer saquiqueca. A gente já quer arranjar uma desculpa para fugir da jeitinho brasileiro. Isso é uma coisa humana. Isso é uma coisa humana, a gente tem que compreender. É verdade. Agora, então, seria viável promover um debate, né? Muito mais amplo aqui, como a gente está fazendo, né, doutor Sérgio? Com certeza. Esse debate aí, a partir de audiências públicas, geralmente, né, em casos que tem uma implicação social muito grande, os tribunais, eles realizam audiências, escutam organizações, representantes, médicos, religiosos. A minha preocupação em relação a qualquer projeto de lei, né, e principalmente a de emenda constitucional, nós estamos falando aqui de uma alteração relevante, que não se volta atrás tão facilmente. Né? Então, a partir do momento que você alterar, ano que vem, se tentarem alterar de novo, não vai alterar. Então, nós temos que ter essa consciência de que será um processo longo. Então, a minha preocupação e maior crítica é em relação ao direito penal emergencial. Né? Por que ficou parado desde 2012, sendo que o Eduardo Cunha fazia parte lá, né, da nossa Câmara? Por que não colocaram em votação antes? E aí eles querem colocar em votação e não querem ouvir um médico. Olha a importância do relato que o doutor trouxe aqui pra gente. Por que eles não querem ouvir vítimas? Existem hoje organizações que só trabalham com as vítimas, né? Para de repente, obviamente você vai selecionar algumas, mas para que elas contem a história do que elas viveram, do que elas passaram, como elas foram tratadas, tanto no seio familiar, quanto no seio comunitário, por médicos. Então nós não estamos ouvindo a principal interessada, que é a vítima. Sim. Nós estamos tomando posição, interpretando o que ela pode estar sentindo e modificando uma lei. Então, nesse momento, eu lhe digo assim,
É difícil você se colocar a favor ou contra no sentido... É óbvio que eu acredito que todo ser humano tem uma qualidade de querer preservar a vida. Mas nós precisamos ouvir quem sofre a violência, principalmente. Sim. Quem é a vítima. Mas aí que tá, para ouvir, tem um pequeno detalhe. Por isso Qual, que eu falei doutor? da balança. Entende? Porque geralmente as pessoas que sofrem uma violência ou tem qualquer situação, vem um monte de gente a favor do aborto e ficam cercando e só falam disso. E a pessoa meio em desespero, Ela vem induzida, Ela vai né? sendo Ela vai induzida. induzida. Ela vai É isso induzida a um mesmo. comportamento. É isso aí. Independente disso, qual é o meu papel? Vamos induzir? Vamos ajudá-la a pensar. Sim. Entende? Então você apresenta todas as possibilidades é isso aí. de apoio. Poxa, ela não sabia que tinha uma casa de apoio, que antigamente tinha a roda chamava roda. A mulher que tinha um filho que não queria, Sim. ela levava nas santas casas, colocava sim. numa roda, me fugiu o nome verdade. agora, roda, não sei. Então, existe muita, desde o direito romano. Está lá nas 12 tábuas, o primeiro direito que tinha, o pai tinha direito de matar um filho mal formado. Quando nascia, claro, não tinha ecografia, vê quando nascia. Claro. Mas olha a importância que o ser humano, desde muito tempo, se preocupou com esse tema. Ele só podia matar o filho com 5 vizinhos concordando que era um pólio mal formado. Está lá escrito no direito. Você tinha opinião Tinha opinião. comunitária. né? Exatamente. Só estou dizendo que a gente só olha um lado das pessoas que estão lá gritando, que tem que fazer. Calma. Tem Não pode se muita deixar gente manipular, né? silenciosa do outro lado a favor da vida. Sim, que é pró-vida, né? Então, eu não estou colocando só esse lado. Eu quero ouvir o outro lado. Eu, Jacir Leal, estou falando de mim aqui agora. É você colocar as pessoas em conjunto para um debate. Sim. Mas um debate maduro, um debate não de pessoas gritando um com o outro, né? Um debate para, como eu falei, vocês não precisam concordar com o que eu estou dizendo. Exato. Mas aquela história, nossa, esse cara falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. É verdade. Nós temos ali, e pelo menos é a visão que eu tenho e acompanho ali, debates, principalmente na Câmara ali dos Deputados, os nossos representantes, ao que me parece, estão bastante infantilizados. Sim. Então, às vezes... E a população também. A população também, obviamente. Né? Mas por serem representantes do povo, eles deveriam ter uma postura diferenciada. Então, quando uma parte vai defender um posicionamento, trazer argumentos, a outra parte sai do plenário. A outra parte vai atender telefone. Sim. Ou nem comparece porque já sabe, olha, vão ser tais partidos que falaram hoje, então eu nem vou ouvir, porque não me interessa. Então, ao que parece, o nosso parlamento vive mais de interesses pessoais e classistas do que para tentar resolver uma situação ali de sociedade. E o que o doutor falou ali me traz uma indagação muito interessante em relação às clínicas de aborto. Por quê? A violação sexual, ela é hoje considerada um dos maiores crimes de cifra negra. Aqueles que sequer chegam ao conhecimento de uma autoridade policial. Sim. E eu acredito, realmente, que a maioria das mulheres que sofre um crime contra a sua dignidade sexual, elas engolem seco aquilo. Então, nós já estamos indo para a questão do parto. Então, veja só. O fato de você, de repente, não permitir, né, ou legalizar ali o aborto em hospitais, em clínicas ali governamentais, não quer dizer que a maioria dessas mulheres procurarão essas clínicas. Para elas, continua sendo muito mais interessante, até mesmo por existir essa sociedade, né, de princípios e valores éticos que traz lá muito desse código de 40, para ela continua sendo interessante ir numa clínica abortiva, porque vai ter hoje... Não vai ser, como o doutor falou, obviamente que ainda deve existir, né? A pessoa que vai lá com uma agulha de crochê, mas que isso é mínimo Hoje, perto do hoje que é uma era. raridade. Exatamente, Tem uma acesso. raridade. Então, provavelmente, o médico fará isso. Né? O ginecologista e obstetra. Eles muitos fazem, médicos. Né? Muitos e muitas clínicas, doutor Sérgio, clínicas normais. Sim, clínicas normais. Clínicas que eles acompanham ali o pré-natal não com a fazem a criança. documentação. Não, eles são clínicas que fazem pré-natal com criança, que depois eles fazem o parto, mas eles oferecem esse serviço também. Mas veja bem, deixa eu fazer uma defesa aqui dos grandes hospitais e grandes clínicas. Não são grandes hospitais e grandes clínicas. Não, eu sei. Estou dizendo, eu estou atendendo uma paciente e ela evolui para um aborto espontâneo. Né? Eu faço ecografia, ultrassom no meu consultório, eu vou lá, faço um laudo que ela tem um aborto espontâneo e encaminho para ela fazer, porque tem resto, fazer uma curetagem, né, no hospital.
ela chega na maternidade, eu já aviso ela aqui. Sim. Olha, você vai chegar no hospital, eles vão pedir outra eco. Eles não vão aceitar a minha. Porque quem diz que eu não posso escrever aborto e encaminhar um feto porque vivo acontece. e um médico lá vai fazer. Então, isso eu só estou defendendo dos hospitais, que o nível de responsabilidade é muito grande. Sim, Eles mas existem essas outro que fazem. ultrassom Claro. para Mas assim, são em bairros nos Jardins, em São Paulo, entendeu? É assim. Veja, o mundo é complexo e todo complexo e tem de heterogêneo, tudo. né? Porque assim, existem pessoas que elas usam a medicina para ganhar dinheiro e eles oferecem mesmo. E o deputado lá, ele vai proteger um pensamento de um grupo, não às vezes porque ele pensa também, mas é porque ele tem muito voto ali. Exatamente. Então, quer dizer, nós precisamos de deputados que realmente representem pensamentos reais. Os interesses do os povo, interesses né, da doutor? população. Porque eu insisto, a gente escuta muito barulho porque uma pequena parte é barulhenta, então a gente acha que é todo mundo está falando. E tem um monte de gente em casa, às vezes até nos assistindo, que pensa, que se identifica. Entende com o que a gente está falando? E a gente esquece deles. E se envergonha de manifestar, porque de repente não é a voz da maioria, digamos. São essas mulheres que chegam no meu consultório pedindo ajuda. Entende? Porque elas não querem matar o próprio filho. E essa bancada... É o sentimento, né? O sentimento ali, o instinto materno que fala mais alto. E é impressionante, eu escutei essa frase mais ou menos assim sempre. Meu Deus, algo me diz que é meu filho. Eu falo, tá na tua barriga é teu. Sim, independente da situação. A formação, né? E realmente essa vozeria que fazem aí é igual aquelas carroças vazias, doutor. Vindo em um barranco com rua de paralelepípedo, que vem se tremendo tudo e você não consegue nem conversar com o teu vizinho. Né? Então eles fazem, é uma minoria, mas que fazem um barulho tremendo, não e só dentro... a maioria daí é obrigada a aceitar, sabia? Eu vejo a questão, doutor, de não aceitar. Essa questão do LGBTQIA+, eu não sei o quê. Gente, eles são minoria. E tudo bem, sabe? Eu não tenho preconceito, eles têm os direitos deles, mas eles são minoria. A maioria é hétero. Agora, nós que somos, a maioria temos que aceitar, por exemplo, lá um banheiro unissex dentro de uma escola. A narrativa é tão complexa que é 4 a 7% no máximo. Mas 4 a 7% quer dizer que a grande maioria não é. Mas veja bem, eles têm que ser acolhidos, amados, respeitados. Está tudo certo. Ter os direitos garantidos. Trato absolutamente bem a todos, sem preconceito algum. Mas eu pergunto, mas por que se você tem um negócio desse aqui, você quer entrar no banheiro da minha filha? Jamais. E se você tem um negócio desse e você vai depois ter relações com outro que tem outro igual, qual é o problema de entrar no banheiro do outro igual? Sim. É só por narrativa. É só para criar encrenca. É ideologia mesmo, né? É só por ideologia. Então, o que acontece? Eu fui dar uma palestra numa escola, me trouxeram esse tipo de situação, que era uma pessoa na escola inteira. Aí eu digo o seguinte, ele quer entrar no banheiro das mulheres, agora as 30 mulheres que estão lá dentro não têm direito. Não tem direito, não vão poder daí usar o banheiro porque ele quer entrar. Mas o problema não era esse, era o Ministério Público que estava interferindo em cima da escola por causa do direito dele. E a minha pergunta para a promotora, mas e o direito das mulheres que estão lá? Que são a maioria. Que não querem, que são a maioria. Entende? Mas eu não queria nem colocar nesse tema de maioria, porque são dois grupos que têm direitos. Tem direitos, mas então criam direitos só para ele. Direitos, mas né? que direito... Aí, se o meu direito é passar por cima de você, é um direito patológico. Sim. O meu direito de eu ser contra um abortamento, eu não posso julgar e criticar aquela paciente que vai sair do meu consultório e vai fazer um aborto. Inclusive, tem muitos médicos, não, nem volta aqui se for fazer aborto. Não, eu acolho. Olha, se você vai sair, você vai decidir. Eu dou todos os instrumentos para ela decidir. Sim. Ela vai lá e decide. Algumas voltam já com a família para começar o pré-natal, felizes, etc. E algumas voltam 2, 3 meses depois para ver se está tudo bem, que fizeram aborto não sei onde. Entende? Quer dizer, eu trato bem do mesmo jeito. Não é o meu papel julgá-la. E daí chegar lá e falar, por que você fez isso? Eu não vou te atender. Inclusive, mas existe isso. Existe. Inclusive, compreender a dor que ela passou, o drama que ela passou, o drama humano. Eu não sou médico. Se eu não for compreender aquela pessoa que está na minha frente, agora, como é que nós vamos fazer para que as narrativas fortes, em todos os casos, outros também, não peguem a lei e transmutem aquela lei de uma maneira que aí eu digo, por isso que eu falei, a lei foi feita para o homem, não foi o homem feito para a lei. Sim. Então, se nós somos uma sociedade madura,
nós podemos chegar com audiências públicas e chegar num consenso. Será que precisa agora a PEC acabar com o direito total da mulher que foi estuprada, dar risco? Será que não vai aparecer uma mulher que tem um risco real iminente de vida e que seria melhor interromper a gravidez e que eu faria para salvar a vida dela? Aí eu não posso fazer porque a PEC derrubou a lei? Eu vou ter que fazer escondido? Cara, que sociedade é essa? Nós precisamos evoluir para aceitar os lados, aceitar a humanidade em todos nós. Uma imposição de cima para baixo. E o interessante é o seguinte, são representantes do povo, mas não escutam o povo para tomar uma decisão. Eu não consigo entender esse contexto parlamentar. Porque eles entendem o seguinte, a partir do momento que milhares de pessoas votarem em mim, eu represento a vontade dessas milhares de pessoas, o que é uma falácia. Você pode ter um perfil parecido daquela pessoa, o que não significa que você conduz todas as pautas daquela pessoa. Né? São assuntos diferentes. Mas eles não querem ouvir o povo. Por quê? Porque no Brasil existe esse distanciamento entre população e Estado. Quando se fala Estado, parece que nós estamos falando de uma máquina gigantesca que fica fora da sociedade e que nos coordena. Estado somos nós. O brasileiro é o Estado. Só que nós temos representantes, porque seria impossível você distribuir o poder entre todos da sociedade e cada um exercer um pouco desse poder. Nós não chegaríamos a uma conclusão de maioria, digamos assim. Né? E daria muito problema ali de votação e de, olha, mas eu não quero isso. Então, a partir do momento que você tem representantes, e ali você tem o quê? Você tem 27 estados. Você vai ter 3 representantes por estado. Né? E deputado daí é proporcional. Nós vamos ter 513. São Paulo é o que mais tem deputados, até pela questão demográfica ali. Mas então, esses debates acabam se perdendo em meio a pautas de caráter eminentemente político. Nós esquecemos ali o contexto social, o objeto que está em votação, para trazer E o direito penal sempre foi interessantíssimo sob o ponto de vista emergencial. A maioria das pautas trazem o direito penal. Segurança pública, a maioria das leis. Já viram como a publicação, os jornais, né, em si, trazem mais as leis novas de caráter penal. Não dizem as leis trabalhistas, as leis de penhora, de direito civil, de direito do trabalho. Por quê? Porque não dá público, não dá audiência. Então, o direito penal fica sempre em evidência, né? E ele acaba se tornando uma moeda de troca para a questão de votos. Eu, como médico, posso falar que a medicina é linda, mas eu fiz 2 anos de direito. Ah, é, doutor? Eu fui lá, fiz... O senhor conhece do direito. Mas eu fiz justamente para estudar aqueles 2 primeiros anos. Eu até pensei em continuar, eu falei, não, daí saí para fazer uma pós em outra coisa, filosofia do direito, história do direito. A história do direito é linda. É maravilhosa. O doutor Sérgio gosta também, A história do direito, a sociologia do direito, a filosofia do direito é linda. É impressionante como fazem besteira aqui fora, porque a cadeira do direito é como a medicina. Também existem muitas besteiras aqui fora e a medicina é linda. Quer dizer, então, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque a história humana é linda. E essa história humana é linda foi feita por grandes homens e mulheres. E esses grandes homens e mulheres não ficam gritando, e a gente só olha para quem está gritando. Esse é o problema. Por isso que eu falei, olha que beleza, a gente pode pensar diferente aqui e trazer isso de uma maneira mais... para que a gente possa pensar, colocar as cartas na mesa. De forma leve, né? E respeitosa. Leve, respeitosa, e principalmente aquela mulher que eu digo assim, porque ela que chega no meu consultório, ela é um indivíduo. Não é divisível, ela é um ser humano único, com uma complexidade. Desde o momento que ela nasceu, ela está construindo o cérebro dela com uma mentalidade, com uma maneira de pensar, enxergando a vida de um jeito que nós nunca vamos sequer imaginar. Como é que eu posso chegar para cima dela e falar, eu sou médico, eu sou autoridade e eu que digo? Não posso, eu tenho que acolhê-la. E com o meu conhecimento, tentar ajudá-la da melhor maneira possível. Então, eu não quero que essa PEC passe dessa maneira, por mais que eu sou contra a todo tipo de aborto. Porque eu não quero perder uma oportunidade da situação extremamente rara que apareça na minha frente. Então, eu acho que um conselho, um grupo
um grupo maior se nós tivéssemos uma Suprema Corte Suprema, no sentido de supremas cabeças, né? Que você possa levar esses fatos, fatos únicos de uma sociedade que aparece e resolver de maneira diferente. Sim. Agora, se você tenta colocar tudo na mesma caixa, não vai funcionar. Não funciona. Quer dizer, vão continuar fazendo abortos escondidas. Quer dizer, aí no caso do estupro ou qualquer outra justificativa. Agora, será que a gente não pode voltar a ter um BO? Pelo menos para evitar? Quer dizer, mas a quantidade... Quantos foram estupro de verdade? Não sei. Quem sou eu para falar? Mas quem é o outro para falar que foram? Porque a gente vê... Que é tem as provas também, tem que produzir as provas daí, né? Quando a pessoa é vítima de um estupro. Não, mas ela não precisa. Aí que eu digo, não precisa. Não, mas deveria. Seria o certo, né, doutor eles... Sérgio? O senhor pode explicar melhor. Pois é. A justificativa que existe é o seguinte, que, digamos, a nossa justiça é bastante lenta. Né? Então, se você dependesse, digamos, de provar um estupro, não daria tempo suficiente para você poder... praticar ali a interrupção da gravidez. Não existe nenhum caso no Brasil que você consiga resolver em meses. Esses processos, eles exigem anos. Né? Não podemos esquecer ali do direito à ampla defesa, ao contraditório. Muitas vezes pode demorar anos até mesmo para se chegar à pessoa que foi autora daquele crime. Se chegar. Então, se nós tivermos ali uma investigação em aberto, né? Então eles consideram que daí o que aconteceria? Essa gestante teria o filho e ela não teria a oportunidade de manifestar a sua vontade por uma questão meramente investigatória. A das mulheres estupradas têm menos de 14 anos, são negras de periferia. É verdade. O que eu pergunto é o seguinte, se elas tiverem esse filho, elas vão ter um apoio de um médico, de um psicólogo, de uma assistente? Elas vão estar durante toda a gravidez? Ou essas meninas vão ficar sozinhas para ter o filho? E aí o caráter psicológico ali dela, porque ela não vai estar trabalhando em cima disso. Porque é uma criança também, né? Uma criança. E geralmente elas são abusadas pelos pais, ali, pelos parentes próximos, né? O debate é esse, a respeito de revitimização, né? Sim. Então é isso que tem que ser debatido e essas vítimas acolhidas, para serem ouvidas também, né? Saber o que elas estão sentindo Precisamos criar uma sociedade responsável, madura e protetora. E se nós criarmos uma sociedade responsável, madura e protetora, teremos até muito menos estupradores. Sem dúvida. Porque o jovem de 14, 15 anos, ele precisa se sentir útil, amado, respeitado e reconhecido. Nossos jovens de 14, que quando entram na puberdade, quando nós entramos na puberdade lá atrás, a gente tinha que sair com os grandão para aprender a caçar. Hoje não. Hoje você é tratado como inimigo público. Não vai estudar, rapaz. Você não é nada. Um dia você vai fazer alguma coisa. Nós criamos um buraco no coração do nosso jovem que só entra besteira. Então esses conflitos são muito maiores mesmo. Principalmente nesse momento aí de utilização de aplicativos, internet, que você não está desenvolvendo raciocínio muito ali do aí uma sociedade consumista ao extremo. Uma libido de todo mundo explodindo, mas não pode, porque não deve, porque não sei o que. Entende? Fica complicado a coisa. Nós precisamos crescer enquanto sociedade. É verdade, doutor. Doutor Sérgio, suas considerações finais. A Considerações respeito desse tema especificamente. Sim, esse tema aí, eu acredito que o momento trazido a debate, ele é um momento de pura estratégia política. Né? Não vejo querendo resolver um problema realmente de criminalidade, porque o direito penal é crime que trabalha. Né? Então, aqui nós estamos lidando com vida também. Não é um tema focado somente no direito penal. É o que eles estão fazendo. Os argumentos ali, eles estão trabalhando dentro do direito penal. E não, é a vida humana, é a vida que compõe a sociedade, né? A vida que deve ser o bem jurídico mais bem tratado da nossa Constituição Federal. E o que eu entendo é que é mais uma forma emergencial para você produzir pautas. E aí, não somente neste tema, mas até mesmo em temas que eu, de repente, concordo com uma alteração legal, mas como bem disse o doutor, eu partilho desse entendimento, que aí eu não concordo com a forma como que eles querem alterar.
né? Então, se houver um debate qualificado, por mais que a minha vontade não prevaleça, mas eu vou entender o porquê a vontade de uma maioria prevaleceu. E não é assim que ocorre no nosso parlamento. Isso me angustia demais, porque quando sai uma lei dessa, parece que veio do exterior, doutor. Sim, concordo. É uma lei que veio lá de fora para ser aplicada no Brasil, porque o brasileiro não teve a possibilidade de debate. Então, a minha consideração é sempre nesse sentido. Debate qualificado, ouvir a população, não é porque você se tornou... Esse acolhimento, eu adorei essa expressão aí, né? Acolher, o acolhimento amoroso ali da pessoa, humano. Humano, Né? nossa. No que diz ali do acolhimento da Sim. pessoa, pensando sob a ótica da vítima. Isso é Isso, pensar ótica sobre da a ótica da vítima. Vítima. E Né? pensando sobre a ótica da vítima, me permita complementar, até para você que ficou brabo comigo, achando que eu estou falando aqui contra o aborto, e eu sou totalmente contra o aborto qualquer tipo, mas entenda, eu sou contra essa PEC. Porque ela, além de colocar uma propositura simplesmente política para chamar atenção, para criar não sei o quê, as pessoas também não estão pensando bem por quê. O que já está na lei liberar, no caso de estupro, nós precisamos só melhorar a história do BO, o que fazer. Sim. E também, se eu não consigo encontrar uma situação para provocar um aborto numa mulher em risco de vida, então por que vão mexer nisso agora? E se mexer nisso agora, eu, Jacir Leal, perco a oportunidade de quando acontecer a questão pontual que eu preciso agir, eu não vou ter. Uhum. Então eu não posso ser purista. Sim. Entende? Eu purista do lado, não, eu sou Deus dos deuses, então aborto em nenhuma situação. E eu acabei de falar. Uhum. Mas como, doutor, você diz que mas vão aparecer situações nesse acolhimento que eu preciso estar de coração aberto para entender. Sim. E como eu digo, até situações eu não vou fazer, mas compreendo você. Ah, mas doutor, então me indica. Não, desculpe, nem vou indicar, porque você vai acabar encontrando alguém, mas me permita não fazer. Uhum. E me permita que não é um Supremo que vai falar, faça a cistolia fetal. Que enfiar uma agulha grande, e eu assisti a cistolia fetal, é horrível. Enfiar uma agulha grande na barriga de uma gestante que está olhando de lado, e porque desejava um filho, colocavam mais crianças na barriga dela, para injetar um KCL no coração e a criança estribula, frita, e você tem que esperar um feto grande, com 12 semanas, porque eles ficam esperando para ver se não tem algum aborto espontâneo. Como não tem, tá, então vamos matar. Mata aquele ali, mata aquele outro do outro lado. Que brutal. Essa é a medicina que a gente quer? Não. Não, né? Não. Vem só mais um detalhe com relação a essa PEC, que falaram em termos de avaliação de infertilidade, fazer fertilização in vitro, é verdade. que estaria proibido. Querida, a medicina evoluiu. Teve uma época que, inclusive, essas assistolias fetais eram feitas muito para... Colocavam 8 fetos dentro da barriga por causa de dinheiro para ver se vingava. Às vezes vingava os 8. Mulher não vai engravidar, vai morrer, então mata 4. Entende? Para pelo menos ter 4. Isso aí acabou, foi proibido pelo Conselho de Medicina. Só pode colocar no máximo 4. Hoje, coloque de 1 em 1. Ah, mas custa caro. Pô, você quer um filho ou quer o quê? Entende? Uma fertilização, eu perguntei a última vez, deve estar custando hoje uns 30 mil reais. Entende? Quer dizer, você não quer pagar 30 e paga 200 mil num carro. Entende? Quer dizer, então, na fertilização, faça de 1 em 1, faça, mas não deu certo, mas não deu certo, você não está matando, você está tentando gerar vida. Entende? Verdade. Quer dizer, então não é o caso. Gente, muito obrigada, acabou o nosso tempo, mas olha, gostei demais da participação dos dois, 2 feras aqui, pessoas brilhantes, que conhecimento vasto. Amei a participação, o debate, enriqueceu muito. Tenho certeza que você aí também mudou até o seu posicionamento, ouvindo aqui o doutor, porque muitas vezes a gente vai ali no fluxo, né, doutor? Como o doutor mesmo falou, e a gente acaba sendo influenciado. Então, pense a respeito desse assunto, né? Reflita, porque agora você tem aqui 2 opiniões de pessoas especializadas, tá bom? Muito obrigada aos dois. Obrigado a vocês. Não precisa mudar, mas pense. Reflexão é a norma. Pense. Reflexão é a regra. A reflexão. Esse é até o objetivo aqui do ERICast, podcast da sua jornada extraordinária. A gente traz aqui esses temas para que você possa refletir, pensar e para que a gente torne no futuro, né, doutor? Quem sabe uma sociedade melhor, mais humana, mais justa e mais igualitária. Um beijo grande para vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Até lá. Obrigado a vocês também. Doutor. Obrigado.